Muito bem. Dia 10 de junho, 21 horas e 8 minutos, aula da disciplina PIESC 1. Bom, pessoal, vocês, acho que boa parte do grupo aí, não sei como é que vocês estavam com outras atividades, né? Parece que tinha atividade do professor Luciano de inovação, mas não esqueçam, né? Que nós temos a nossa atividade identificando o problema e apresentando a solução, para ser entregue pelo meu e-mail, uma entrega por grupo, até o dia 17 de junho. Por gentileza, não esqueçam disso. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida com relação à atividade? Querem que eu mostre novamente? Não é preciso? O que você me fala? A gente se reuniu 3 vezes e foi fala, hein? Foi conversa. Até que a gente ficou com 2 soluções bem prontas para saber se uma não der certo, a gente faz a outra. Daqui a pouco a Então, gente comenta, professor. vocês, deixa eu colocá-la aqui. Então, só lembrando vocês, né? Cada grupo vai entregar, então, um formulário como esse, que mandei lá no e-mail da turma. Né? Então, aqui o nome dos integrantes do grupo, até 5, né? Aqui 3 problemas que vocês identificaram na casa, no trabalho, na comunidade, né? Aqui aquele que vocês acharam que merece uma atenção maior, né? Que no caso é um analgésico, não é uma vitamina, né? E aqui o problema como está sendo resolvido, caso já esteja sendo resolvido, né? E aqui como vocês pretendem resolver o problema. Esse é o trabalho de vocês, tá? Alguma dúvida na hora de colocar essas informações aqui, pessoal? Ô, professor, Pois não. não sei se o senhor vai lembrar, mas na aula passada eu comentei do programa que a gente escolheu da nossa equipe, da taxa de iluminação pública na cidade de Iguaraçu. O senhor se recorda? Lembro, conversamos sobre isso, eu lembro. No caso, ele pergunta se já está sendo resolvido. Eu daria exemplo de outra cidade, ou no caso de Iguaraçu não está sendo resolvido. Ou procuro o exemplo de outra cidade que está sendo e coloco lá. Boa pergunta, Vitor. A parte mais falha dessa atividade está exatamente neste tópico. O problema já está sendo resolvido? Se sim, explique como. Grande parte dos grupos fazem uma pesquisa muito superficial. Então, esse ponto é importante, porque nós não devemos reinventar a roda. Então, uma pesquisa pela internet, conversando com pessoas mais velhas, enfim, né, como vocês identificarem onde está essa informação, é importante que vocês trabalhem bem esse ponto, né? Porque não precisa ser uma solução nova para o mundo, né? Que nem o caso ali do Apple, né? Do iPhone e coisa e tal. Mas é importante que vocês façam uma boa pesquisa para não ficar querendo reinventar a roda, né? Então, esse problema está sendo resolvido como? Está sendo resolvido em São Paulo dessa forma, em Maringá dessa forma, papapá, papapá, legal. Opa, então o grupo fez uma boa pesquisa, legal. Agora, como é que vocês gostariam de resolver isso? Qual que é a proposta de vocês? Pode ser até uma dessas que vocês estão apresentando, vocês acharam que é a mais relevante, pode ser ela pura, como está sendo feita, ou talvez até com alguma mudança, tá? Mas o que eu percebo, a falha que acontece principal nesse tipo de atividade é a pesquisa que explica como o problema está sendo resolvido. Pode ser que existe uma situação que esse problema não esteja sendo resolvido? Pode sim, claro que pode. Pode acontecer, mesmo os alunos fazendo uma pesquisa bem aprimorada, o professor conhecer uma solução? Pode também.
Pode acontecer de ter uma banca um dia, e acontecer uma situação e a banca identificar uma solução? Também pode. Mas a gente gostaria de perceber que vocês tiveram um empenho em buscar uma solução para aquele problema, pesquisando se já existe solução para isso. Esse é o principal calcanhar de Aquiles dessa atividade. Porque eu não apontei para o senhor, a solução para diminuir a taxa de iluminação, o valor monetário, a diminuição desse valor monetário seria fazer um estudo e remanejar os postes de iluminação, que eles estão mal colocados. E, no caso, rebaixar eles e trocar a iluminação de halógena para LED. Aí eu fui pesquisar em algumas cidades, até em Astorga, eu dei uma olhada, que eles trocaram toda a iluminação das avenidas. E eu perguntei para um vereador daqui de Guaraçu como que seria para trocar isso. Eu dei exemplo no caso da avenida, zona comercial. Então, eu dei exemplo, senhor, dos comerciantes bancarem essa troca e eles tiveram uma diminuição no IPTU. O vereador falou que tem como, só que dá um certo trabalho, porque ele tem que fazer um projeto de lei, esse projeto de lei tem que ser votado, tem que ser acatado, e todo o trampo que dá. A burocracia que é. Aí ele falou que, falou que mais cedo ou mais tarde vai ser trocado. A questão é quando e o valor que vai se custar. Mas já é um passo que todos os municípios vão ter que fazer isso, porque não é só questão da população cobrar, é um negócio que precisa, porque significa economia para o município. Só que a questão seria, ele até deu exemplo, é só você montar um plano de administrativo para a empresa, chega lá e apresenta. Se quem cuida dessa parte dentro da prefeitura olhar e ver que é um plano bom, ele mesmo implanta. Só que aí, no caso, fugiria da nossa atividade, né? Que seria meio que a integração da sociedade com o projeto, né? Porque aí eu estaria fazendo um projeto administrativo, não tem muito a ver com a matéria, né? Não, nesse momento, como nós estamos vivendo a pandemia, por isso que eu deixei para vocês em aberto um problema de casa, um aberto ou um problema no trabalho, ou um problema na comunidade, entendeu? Porque se nós não estivéssemos em pandemia, tivéssemos em condições de visitar a comunidade, eu não pediria para vocês casa e trabalho, só comunidade, que é o foco do PIESC, né? Que é integrar os alunos com a sociedade, né? No entanto, Vitor, essa proposta do grupo aí, eu acho que ela pode ser melhor trabalhada, né? Melhor trabalhada em que sentido? Em todos do grupo realmente partirem para uma pesquisa para identificar se tem alguma prefeitura, algum local aí que usou alguma ideia mais criativa com relação a esse problema, né? Então, estou chutando agora, não foi assim, mas, por exemplo, teve uma comunidade ali que eles arrecadaram latinhas de alumínio, com essa latinha de alumínio eles transformaram nos novos suportes para as lâmpadas, isso deu uma economia de tantos por cento, papapá, né? Então, o que eu espero dos grupos é que vocês façam uma boa pesquisa para ver como esse problema está sendo resolvido. Pode acontecer de não aparecer nada brilhante, mas é normal fazer o quê? A gente não pode obrigar vocês a encontrarem uma solução mirabolante para o negócio, mas pode ser que dentro das pesquisas aí, vocês também encontrem algumas alternativas que vocês não imaginavam. Essa que é a proposta da atividade. Mas, no caso, como cada integrante do nosso grupo é de uma cidade meio diferente, então cada um se dispôs a dar uma corridinha na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, e descobrir como que funcionaria essa troca. E eles disseram que é extremamente competência da Prefeitura, concessão da Prefeitura com a distribuidora de energia, no caso a Copel, que é aqui no Paraná. Aí a gente fez um monte de perguntas, perguntou se a sociedade em si, os comerciantes, ou, sei lá, os mecenas, qualquer pessoa, tem alguma chance de solucionar esse problema, deles bancarem, de se colocar essa ideia do IPTU. Então, os integrantes do grupo gostou muito dessa ideia de se patrocinar uma ideia pela benfeitoria da cidade em si, não necessariamente da redução do IPTU, mas os comerciantes querem fazer isso porque vai beneficiar todo o município. A redução do IPTU seria um
como se fala, um reflexo disso. Aí o responsável da prefeitura falou que não tem o que fazer, é extremamente responsabilidade da prefeitura, os comerciantes não podem intervir nisso, o cidadão não pode nada. Então, a gente poderia, fugiria do objetivo do trabalho, a gente montar um plano administrativo, ou, no caso, um plano de lei, que ele falou que se a gente criasse uma lei que desse o desconto de 5% ou 10%, que seja. Não, Vitor, como eu falei para você na aula passada, isso aí não é papel de vocês, entendeu? Lembra que a gente falou, ó, isso aí a gente vai até um certo momento. Criar uma lei é um pouco mais complexo daí. Aí tem que partir do vereador, né? Então, isso aí seria uma atitude do vereador, do legislador, criar isso para a cidade, né? A gente apresentar um projeto de lei, não contaria com o objetivo do trabalho, né? Eu acho que se vocês estão tendo dificuldade com esse problema, busquem outro. Vocês estão em quantos no grupo? Estamos em 5. Então, deve ter aparecido 5 problemas. Então, se você identificou que esse problema, ele é um problema que tem uma série de barreiras, a solução dele depende fortemente do poder público, tanto que você mesmo colocou para mim o seguinte, olha, a gente ia fazer um trabalho junto aos empresários, para o empresário bancar e depois pagar, ter redução no IPTU. No final das contas, quem está pagando é a própria prefeitura, né? Porque simplesmente o empresário está antecipando o pagamento do IPTU. Perfeito? Porque quem vai pagar no final das contas são os próprios munícipes. Porque se eu, empresário, eu pago lá R$1.000, por exemplo, depois eu tenho R$1.000 de desconto no meu IPTU, ficou 0 a 0, vai ser o cofre da prefeitura, tá? Então, se vocês estão tendo dificuldade, vendo que é um problema de difícil solução, que esse problema realmente tem que ter um engajamento diretamente do poder público, partindo da prefeitura, partindo até de órgãos até superiores, como, por exemplo, TCU, que obriga a prefeitura a fazer isso, coisa e tal. Então, vamos buscar um outro problema que vocês possam trabalhar de forma mais tranquila. Então, não é necessário que vocês fiquem amarrados a esse problema. Então, vocês têm 5 problemas, esse foi o principal ranqueado, apresenta o segundo. Qual foi o segundo problema que vocês identificaram que também é um problema relevante para ser resolvido? Tá? O exercício, ele busca só levar vocês a esse exercício de identificar problemas, ranquear problemas, pesquisar como ele está sendo resolvido e apresentar a solução. Né? A questão que você poderia colocar no trabalho de vocês seria o seguinte: a solução parte diretamente do poder público por meio de uma lei que poderia ser feito assim, 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 entendeu? Mas é todo um processo de convencimento, de fazer o vereador convencê-lo de entrar com esse projeto de lei. Então, se vocês estão tendo muita dificuldade com relação a esse problema, pesquisem outro, partam para outro, não fica amarrado, entendeu? Olha, isso aí, pessoal, é uma dica para os 4 anos de vocês. Entendeu? Você está fazendo um trabalho lá, está vendo que está dando dificuldade, escolhi um tema aqui para fazer um artigo e não estou conseguindo evoluir, pula, parte para outro tema, entendeu? Qual é o segundo problema de vocês, você lembra? O segundo na lista eu não vou lembrar, mas a gente tinha apontado também a criação de uma instituidade, não de uma instituidade, mas de um, meio que a gente queria implementar o fator econômico dentro das escolas, a gente ensinar a matéria de economia financeira para os alunos do ensino médio, para elas saírem do ensino médio já com a noção o que seria cada imposto que a gente paga, por que a gente paga e para onde que ele vai. Nossa, bacana! Aí tem também... Show de bola! Isso aí o professor Ricardo Dantas vai até patrocinar vocês, porque é da matéria dele. É um projeto show de bola, entendeu? Agora é o seguinte, por exemplo, daria para fazer isso por meio de virtual, né, sem necessariamente ir até a sala de aula, né? Então, como é que vocês estruturariam esse projeto? Já existe projeto como esse? Já existe. Então, qual que é o trabalho de vocês? Pesquisar como isso já vem sendo resolvido, apresenta ali e apresenta a solução de vocês. Por que é importante pesquisar como está sendo resolvido? Para vocês não reinventarem a roda. As pessoas já testaram essa fórmula, já foi feito assim, assim, assim.
né? Agora, veja, esse problema que você me apresentou, sem apresentar os outros 3, é um problema... o primeiro também tem um impacto social, né? Conta de luz, iluminação, coisa e tal. Mas esse aí é um trabalho que vocês podem desenvolver junto às crianças, é maravilhoso, entendeu? Isso aí pode até, se vier a se concretizar durante esses seus 4 anos, que a gente pode pensar nesse projeto esse ano, mas você pode implementar ele no ano que vem, por exemplo, isso vai para o currículo de vocês, né? Participei do projeto de educação financeira nas escolas estaduais e tal, alunos cursando tal a tal ano, patati patatá, é muito bacana, tá vendo? Então, às vezes vocês não precisam assim, pessoal, vocês estão tendo dificuldade com um problema, né, no caso da nossa atividade, analise a segunda opção. Talvez seja mais fácil vocês trabalharem a segunda opção, dar um impacto tão bom quanto ou até melhor que aquela primeira opção, e fica mais fácil de vocês tocarem a atividade. Tá? Então, se o senhor fosse um integrante do grupo, recomendaria a gente focar nessa ideia? Se eu fosse um integrante do grupo, eu diria o seguinte, olha, a primeira ideia é uma ideia realmente traz um impacto para a sociedade, a diminuição da conta de luz é importante para as pessoas, a diminuição do consumo de energia é importante para o meio ambiente, mas a solução dela depende, não tá nas nossas mãos, está muito diretamente relacionado ao poder público. E nós não estamos vislumbrando uma situação em que a gente possa criar uma solução que não passe por ali. Então, nós vamos partir para um outro problema, que também tem impacto social, que também é importante, e que nós vamos conseguir, de repente, colocar a mão na massa e dizer o seguinte, ó, nós resolvemos. Por quê? Porque quando você fizer o projeto de lei, ou entregar lá para o vereador, vocês vão estar lavando as mãos, ó, tá aqui, tchau. Vereador, agora é com você. Agora, quando você está fazendo um projeto de educação financeira para alunos do 2º grau, você vai estar, muitas vezes, lá no vídeo, dando aula de educação financeira para os alunos. Então, veja como é diferente o impacto da sua solução. Ele impacta tanto para os alunos como para vocês. Eu, numa avaliação, se você falar assim, professor, dessas 2 soluções aqui, qual que o senhor acha que causa mais impacto em termos na nossa formação? A segunda, para vocês, vai ter um impacto maior. Porque vocês, por exemplo, podem gravar videoaulas, né? Imagina, bacana. De repente, por exemplo, ó, você já deu a ideia, eu já estou até extrapolando. Conversar com o professor Ricardo Dantas, pedir o apoio do pessoal do EAD. Vocês podem ir lá para o laboratório do EAD e lá gravar profissionalmente vídeos para depois passar para os alunos. Entendeu? Então, abre um leque para vocês enorme. E a grande sacada, Vitor e demais alunos, é que você consiga apresentar uma solução que a gente consiga identificar que ela tem uma continuidade. E ela não pare na mão de alguém, por exemplo. Ó, nós identificamos o problema, mas a gente depende desse camarada tocar o barco. Se ele não tocar o barco, nossa solução não existe mais. Então não se amarrem demais ao problema, entendeu? Olhem os 5 problemas. Você falou já o segundo, eu já achei uma alternativa para ele. Talvez o terceiro seja melhor ainda, o quarto melhor ainda, o quinto. Dê uma avaliada, conversa com o grupo, discutam, é isso que, entendeu? Só não se apaixone demais pela ideia. É a mesma coisa que você quando tem uma ideia para montar um negócio e você se apaixona demais por essa ideia. Então, a gente tinha focado muito nessa ideia. Se perder a política, o Vitor, os vereadores ia cair em cima. Agora não é política, não, eles vão estar nem aí, né, professor? Depende deles, né, Ana? De repente o Vitor ele pode até criar um projeto de lei, né? Entregar lá pro cara, mas o cara fala assim, legal, cara, ó, obrigado, hein? E ó, gaveta. Agora, veja a diferença. Cidade pequena, né? Deixou lá, morreu. Quer dizer, vocês tiveram todo um trabalho, pesquisaram, se envolveram e tal, e de repente você não viu um resultado daquilo. Agora, olha o segundo problema que eles trouxeram para mim.
Professor, o problema é que os alunos do segundo grau não têm educação financeira. Puxa vida, esse é um problema. Então, vamos resolver. E agora vocês vão dar soluções para a resolução. E eu já até imaginei que essa resolução pode ser um projeto onde vocês, através de um ambiente remoto, possam gravar aulas e depois passar para as escolas, passarem para os alunos. Né? Porque se nós estivéssemos num ambiente normal, vocês poderiam ir dar palestra para os alunos. Olha o Vitor lá, né? Ó, pessoal, aqui é o Vitor, acadêmico da Uningá, ele vai trabalhar com vocês aqui durante 2 horas sobre planejamento financeiro. Olha que bacana. Isso vai para o seu currículo. Você está vendo a diferença do impacto de uma e da outra? Uma talvez ficou lá na gaveta, a outra não, vocês estão tocando barco. Quantos colégios não ficariam felizes de receber uma ação como essa? Né? Eu, se eu fosse diretor de um colégio, eu ficaria muito feliz. Então, é que a gente acabou focando muito nessa da iluminação pública, porque a gente viu que seria um analgésico. O primeiro ponto seria isso. Porque quando foi dada a ideia no grupo, todo mundo conseguiu trazer para si o problema. Percebeu que, como cada um de uma cidade, a gente falou, caramba, na minha cidade também tem isso. Então, por isso que a gente meio que se agarrou muito a essa ideia. E talvez tenha sido um pouco do erro, né? Não, então é isso. Uma questão de aprendizagem, pessoal. Né? Vocês também não podem se culpar. Né? Nossa, né? Pessoal, se vocês já estivessem prontos, vocês já estariam no 4º ano, apresentando o trabalho de final de curso e se formando. Já estão iniciando um processo de aprendizagem. Né? E de repente, quando você percebe que fica difícil de você tocar o barco, você pivota. Isso aí é gestão, isso aí é modelagem de negócio. No próximo semestre, vocês vão ter uma disciplina, aliás, no próximo ano, e eu espero que seja eu o professor, chama-se modelagem de negócios. E chega um momento desse estudo que você faz sobre um problema que você vai resolver, que você, depois de buscar as informações, né, discutir entre os sócios e coisa e tal, fala assim, não dá, vai ser muito complexo, vamos mudar isso. Então, nós da área de gestão, nós não devemos simplesmente achar um ponto de vista, achar um problema, achar uma oportunidade de montar um negócio e cegamente definir, não, é isso aqui e vamos até o fim. Não, no meio do caminho você pode perceber que talvez seja melhor você mudar totalmente de foco, porque batendo naquela tecla talvez não dê certo. Por isso que muito empresário, empreendedor, muitas vezes não dá certo. Porque o cara se apaixona excessivamente pela sua ideia e não faz as adequações necessárias. Então, calma, é um processo de aprendizagem. Vocês estão aprendendo como é que faz esse processo, e é por isso que eu quero, é isso mesmo que eu quero, que vocês passem por isso, tenham sofrimento, tenham as dores, vejam as dificuldades que é trabalhar em grupo, vejam que as dificuldades de você vender a sua ideia, tipo, eu acho que o meu problema é melhor que o seu, e por aí vai. Bate lá, pô, tentamos solucionar, mas é complicado, não depende só da gente, e vamos mudar, vamos partir para outra. Não estou dizendo que essa solução, Vitor, que esse problema que você me apresentou, seja o que vocês vão me apresentar, não. O que eu falo para vocês? Tem uma semana ainda. Voltem para o grupo, discutam os outros problemas, né? Quem sabe, talvez, o terceiro problema possa se tornar até um negócio para vocês. Exemplo, a minha mãe lá tem dificuldade, né? Vou voltar ao mesmo exemplo, dificuldade de lavar a louça todo dia, né? Ok, então vamos inventar a máquina de lavar. Pode se tornar um negócio. Já tem a máquina de lavar, né? Mas se não tivesse, de repente vira um negócio. Então, discutam, conversem, se não fiquem muito amarrados a uma situação só. Pois não. O nosso grupo estava falando dessa questão mesmo, em fazer disciplinas extracurriculares nas escolas com os alunos das universidades, que no caso é a gente. Daí a gente propôs isso, daí além do planejamento financeiro, no caso, daí também ia ter planejamento familiar
e projeto de vida. Não, legal. Olha, bacana. E a ideia de vocês é também, por exemplo, né, envolver alunos de outros cursos, que essa é uma discussão não, que é um papo que eu converso com o Eric já há algum tempo, né, Eric, de trazer também para a nossa área de gestão essa interdisciplinaridade, né, trazer alunos, por exemplo, do curso de medicina, odonto, fisioterapia, por exemplo, Kailane, de repente, um vídeo educacional de como escovar os dentes corretamente. Eu estou chutando agora, tá? Já que vocês estão falando, eu estou dando um brainstorm. Estamos jogando as ideias, depois tem que lapidar e coisa e tal. Medicina e fisioterapia é topzera, agora o Odonto só for para não ganhar desconto. Ô, professor, a gente até estava falando para fazer, tipo, pensando em fazer desse jeito, porque daí, por exemplo, a gente colocaria a galerinha de enfermagem, medicina, relacionada à área da saúde, para ministrar as aulas de planejamento familiar. Aí uma galerinha de psicologia, por exemplo, para ministrar aulas sobre projetos de vida, porque está muito ligado a questões de autoconhecimento isso. E a gente das áreas de gestão para ministrar as aulas de educação financeira. Porque daí, Legal. assim, seria uma forma legal de implantar pessoas de vários cursos diferentes para alcançar um único objetivo. Ficar mais fácil e um projeto mais interessante também. Legal, eu quero... Pode não, Ellen, pode falar. A gente pensou, professor, nessa questão de implementar essas atividades extracurriculares também, porque a falta de um planejamento financeiro, a falta de um acompanhamento ali, né, no caso do planejamento familiar, acarreta com mais famílias na linha da pobreza, né? A gente pensou nesse meio de comunidade. Legal, então o que eu peço para vocês? Eu peço agora que vocês entrem nas outras universidades e faculdades e pesquisem sobre projetos parecidos. Então, como isso está sendo resolvido? De repente pode não encontrar nenhum, mas de repente você pode encontrar. Lá na Universidade Federal de Minas Gerais, tem um projeto assim. Lá na faculdade tal, tem esse outro. O que eu espero de vocês também é que vocês não partam do zero, não precisa partir do zero, entendeu? Pegue a experiência que já tem de outras instituições e tragam para o problema. Então, professor, a gente pensou nessa ideia justamente porque a Ellen comentou que na escola antiga dela, ela tinha, acho que é planejamento de vida, né? Uhum. Aí na escola da minha irmã, ela está tendo o projeto, da Ellen era planejamento familiar, na escola da minha irmã ela está tendo projeto de vida. A gente acredita que juntando o projeto de vida, planejamento familiar e a educação financeira, que inclusive eu vi hoje, que a Cresol, ela coloca esse tipo de programa dentro das escolas também, a gente juntando esses três em um único projeto, pode ser um pouco mais eficiente do que falar de um tema só dentro das escolas, porque daí já desperta o interesse no aluno sobre o assunto. Não, legal, entendeu? Vamos dar sequência, continuem, entendeu? Vamos botar isso no papel, é assim que funciona. Então, surgem as ideias, brainstorm, agora vamos se aprofundar um pouco mais, vamos ver o que o pessoal já está fazendo sobre isso, né? Já existe instituição que já tem esse projeto? Tem. Como é que eles fazem? Fazem assim. Esse é o melhor caminho? Tá, vamos então... se for possível, copiar. Não, dá para melhorar, vamos melhorar. É nesse sentido que eu gostaria que vocês trabalhassem, entendeu? E na nossa matéria, nesse semestre, a gente não tem a aplicação prática dela, né, de realmente fazer isso acontecer, né? Mas, quem sabe, já no segundo semestre a coisa muda e a gente tem acesso, né, às instituições e possa, de repente, desses trabalhos aí dar uma sequência. Não obrigatoriamente, pessoal. Quer dizer que no próximo semestre a gente pode até mudar de tema, né? Mas pode ser que um ou outro dê sequência. Professor, uma dúvida sobre esse trabalho que a gente tem que fazer nos próximos semestres. A gente tem que necessariamente estar ligado a uma instituição que já existe ou a gente pode criar um projeto nosso que nem a gente está pensando agora? Então, Eric, esse que é o problema, tá? Porque se a gente puder ir até as entidades, a gente pode ter acesso à realidade deles. E, de repente, você pode encontrar um problema em que você acha melhor resolver aquele problema do que fazer esse projeto.
Mas como nós estamos limitados a essa questão da pandemia, de repente uma solução que vocês estão apresentando é uma solução que pode até ser dado encaminhamento. Por quê? Vamos ver como é que está o projeto deles. Tá, então no próximo semestre a gente vai lapidar essa ideia. Vamos pegar as ferramentas que nós temos de gestão para fazer um projetinho desse trabalho. E pode ser que ele vire realmente um projeto a ser implementado. Então é difícil eu te dar essa resposta sem saber exatamente como é que vai se dar as nossas aulas no próximo semestre. Eu estou vendo pelas redes sociais que a Uningá está comentando do retorno da aula presencial até para disciplinas teóricas. Então, eu acho que pode ser que a gente tenha uma surpresa aí no próximo semestre, né? Mas eu não tenho essa informação. Agora, falando ainda sobre o assunto do próximo trabalho, a gente vai ter que fazer sobre entidades que tá ligado de pessoa para pessoa. A gente pode fazer ligado a pessoa, animais também, porque a causa animal é outro assunto que a gente comentou bastante no nosso trabalho, que até a gente encontrou uma solução massa para uma possível solução massa para a resolução desse problema. Qual é o nome do problema, né? O nome do programa, né? Programa de Integração Escola-Comunidade. O problema dos animais afeta a comunidade? Eric, afeta? Se afeta, está dentro. Você entendeu? Perfeito. Os cachorros que vivem soltos na cidade acabam sendo transtorno, eles acabam sendo, eles sofrem, tal. Ok, é um problema que merece sim uma solução. E qual que é a solução que o grupo dá? É que isso daí a gente também conseguiria colocar estudantes de outras áreas no nosso programa. Só que é um problema que a nossa solução demandaria um pouco mais de esforço, porque nossa solução seria a criação de um aplicativo que ligasse as ONGs com a comunidade de uma maneira mais fácil. Porque a gente vê que tem muita ONG na cidade, muita ONG, os canais da prefeitura também, muito. Só que de ter tanto assim, acaba que as pessoas ficam meio perdidas para quem ligar na hora que se deparar com alguma situação dessa, entendeu? Esse aplicativo pode ser desenvolvido por alguma área dentro da própria Uningá? ADS, engenharia de software, todas essas áreas que mexem com a tecnologia de software em geral. Então tem que ir atrás, entendeu? Vamos bater cabeça, vamos conversar, bater na porta. É que nesse momento a gente fica limitado, né? Porque eu vou lá no departamento tal, a porta está fechada, é só virtual, né? Mas dá para caminhar sim. Tudo que envolver a comunidade é um problema, uma ação que pode ser desenvolvida. Tá? É lógico que dentro dos recursos que nós temos. Fala, Vitor. Então, no caso, toda vez que a gente jogar a solução no colo de alguém, a gente tem que ver se esse alguém está disposto a colaborar. No caso que o Eric falou da criação de um aplicativo. A gente deu a solução, mas a gente precisa ver quem que vai fazer esse aplicativo. No caso da ideia das aulas de economia, para o ensino fundamental, o ensino médio. Os estudantes de economia, mas os estudantes da onde? Eles estão dispostos? Tem uma coordenação, então a gente tem que falar assim, não, como, no caso, a gente não teria essa capacidade, porque somos primeiro ano, mas no caso, o quarto ano de economia da Uningá poderia. No caso, esse poderia, a gente tem que ver se eles realmente poderiam. Mas aí que tá, por que não o primeiro ano não pode? Será que eu não posso fazer uma parceria com o professor, e esse professor, ele orientaria o grupo na elaboração desse material? Entendeu? Não podemos sim, então, de repente, olha, o grupo pretende fazer uma capacitação sobre finanças pessoais, né? Então, vou consultar o professor Ricardo Dantas, que é da área, se ele daria um suporte para nós, pronto, já estamos aí com o projeto andando, entendeu? Então, o que nós não podemos fazer, pessoal, é simplesmente assim, tem um problema, o problema está aqui, é um problema importante, qual que é a solução? A solução está com o Joaquim. Não, mas como é que você vai ajudar o Joaquim a resolver esse problema? Não, eu não ajudo em nada, o Joaquim faz sozinho. Então, tem que ter a participação. Então,
Como é que vocês vão ajudar todo esse processo aí? No caso que você apresentou lá no início, Vitor, você estava se propondo a fazer um projeto de lei para entregar para o vereador. Já daria, sim, daria para considerar que isso seria um grande auxílio nesse processo. Mas eu creio que tem outros problemas que vocês podem agir de forma mais intensa, botar mais a mão na massa, fazer a coisa virar enfim, ter um resultado mais palpável. Então, aí no caso da gente usando as aulas de economia, a gente teria que disponibilizar, no caso, não no caso, mas acreditar alguém para se responsabilizar por isso. E mesmo não sendo a gente ou não, a gente precisa designar quem que vai fazer isso. Isso. Então, projeto de educação de economia para alunos do segundo grau. Quem que vai fazer? Os alunos do primeiro ano. Então, quem vai estar responsável por esse processo? Os alunos do primeiro ano. Que vai buscar parcerias com a Uningá, na questão de, por exemplo, gravar a aula, ou achar uma outra alternativa. Se a Uningá não puder gravar a aula, a gente grava como eu estou gravando com vocês aqui mesmo, entendeu? Vocês que são muito mais tecnológicos do que eu, acham um fundo legal. Então, pessoal, é o seguinte, cara, vou resumir para vocês, moçada. Quando você estiver na empresa e você apresentar um problema, o cara vai perguntar para você, qual a solução, Vitor? Não, a solução é o Joaquim. Não, Vitor. Qual é a solução do problema? Você identificou o problema, como é que eu resolvo isso? Entendeu? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês treinem. Tem N problemas a ser resolvido. Tá, mas eu tenho que encontrar a solução. Perfeito? Como é que se resolve isso? Tá? Então, veja, qual que é a dica para vocês? Não comecem com problemas muito complexos. Comece com problemas mais simples, que lógico, que necessitem, né, de uma solução legal e tal, mas que vocês consigam entender ele no começo, meio e fim. Vocês estão começando o processo. Imagina vocês daqui 4 anos, lá no 4º ano, que talvez pode ser, né, que o trabalho de vocês, não quero antecipar nada, porque eu não sou coordenador, mas que, por exemplo, possa ser análise de viabilidade de implantação de abrir uma empresa. Então, vocês já estão acostumados com esse processo. É assim que funciona. Agora, lembrem, pessoal, nós estamos na pandemia, por isso que eu abri problemas de casa e do trabalho. Se nós estivéssemos num ambiente normal, aí nós trabalharíamos só problemas da comunidade. Professor, nós fizemos aqui um trabalho com um problema focado na casa. Fizemos um problema focado no nosso trabalho. No próximo semestre, se a coisa mudar, a gente puder ir para a comunidade, podemos mudar? Claro. Claro, está bem aberto aí, pessoal. Não é porque você escolheu esse problema para ser resolvido que a gente vai dar sequência exatamente nele no próximo semestre. Porque a gente não sabe como é que a gente vai conseguir atuar no próximo semestre. Se eu soubesse, seria muito mais fácil. Então, eu peço um pouco de paciência para vocês, tá? Que nesse momento é um momento só de aprendizado, de você escolher problema, de você fazer uma pesquisa de como está acontecendo, resolvendo esse problema. Por quê? Se a gente for para a comunidade no próximo semestre, vai ser a mesma coisa. Qual é o problema da comunidade? O problema é esse, tá? Como está sendo resolvido? Está sendo resolvido assim, assim, assim. Qual que é a proposta do grupo? A proposta do grupo é essa. Encontramos um problema lá no lar escola da criança. Qual que é o problema? O problema é que as salas não estão adequadamente pintadas. Não, tá, como é que a gente vai resolver isso? O grupo vai buscar patrocinadores das empresas de Maringá, comprar os produtos e no final de semana os próprios alunos vão pintar as salas. Então você já dá um encaminhamento, dá uma solução para o problema. Impede que o pessoal da própria lar escola, por exemplo, ajude vocês nesse processo? Claro que não. Mas vocês já estão falando o seguinte, se ninguém ajudar, a gente resolve. Como é que eu vou cuidar dos cachorros aí, tal? Bom, eu vou pesquisar aí para encontrar essas empresas de software, se alguma dessas empresas consegue gratuitamente, né, por meio de um patrocínio, que a gente vai inventar alguma forma de retribuir para eles, e vão criar um aplicativo para nós.
Enquanto vocês são estudantes, estão aí na universidade, é mais fácil você chegar e pedir para alguém alguma coisa, né? Do que depois que está formado, né? Mas agora, olha, eu sou estudante dos cursos de Economia e Administração Contábeis da Uningá, estamos com um projeto para os animais assim, 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 estamos pensando em fazer isso, só que nós não temos dinheiro, precisamos de parceiros que nos ajudem aí na hora de fazer o aplicativo. Não é que eles têm dó de universitários, é que eles já foram universitários, muito deles, né, Eric? Já sabem como é que é. Né? Enfim, vocês estão estudando no processo de aprendizado. Mas é isso, pessoal. Esse nosso bate-papo de hoje é bem isso mesmo, é sentir as dores, entendeu? É a dificuldade de você... puxa, eu queria tanto trabalhar esse tema, puxa, é a mesma coisa. Puta, eu queria tanto montar uma empresa assim, assim, assim. Mas aí o mercado... Professor, eu acho que você tinha que dar mais tempo. Não, pessoal, não. Fiquem tranquilos. Ah, professor. Não. O Vitor aí está para pensar num problema, né, Vitor? Você não acha que o professor tinha que dar mais tempo? Não dá, Ana, não dá. Infelizmente, o prazo não dá. Ah, professor. Ana, infelizmente a data é dia 17 mesmo, tá? É a nossa semana de avaliação. Mas teve bastante tempo, hein? Foi que, um mês de trabalho, basicamente? Foi um mês. Eu tempinho de estudar. E é isso, pessoal. Vocês já têm os problemas ali. Vocês escolhem o problema que vocês acham que dá para você trabalhar e manda brasa, entendeu? É isso aí. E a vida é assim, Ana, os prazos são curtos. Você vai ver, não é fácil não. É para ontem, não é para hoje, é para ontem. Mas veja, pessoal, eu volto novamente a dizer para vocês, aonde está o calcanhar de Aquiles desse trabalho? Está na pesquisa de como o problema está sendo resolvido. Muitos trabalhos ele vem muito fracos com relação a isso. O pessoal vem, apresenta os problemas, escolhe realmente um problema lá que parece ser um dos principais, beleza. Aí como está sendo resolvido? E aí falta realmente esse trabalho de uma pesquisa, vocês têm a internet, vocês têm que ir para a internet e pesquisar. Vocês não estão em 3, 4, 5, divide as tarefas aí, manda brasa, vamos ver como está sendo resolvido. Tem que pesquisar. Por quê? Para você, como eu falei para vocês, você não reinventar a roda, senão você vai passar todas as dores que uma outra pessoa passou lá no passado e você não precisaria passar. Por quê? O cara já fez tudo, já experimentou como é que é o processo. É assim que funciona. Mas e no caso dos outros, tipo, não estar fazendo um trabalho tão eficiente quanto a gente poderia estar fazendo também? Então, como é que tá? Aí que tá. Qual é a inovação? Olha lá, ó. Em poucas palavras, mostra como pretende resolver o problema e explica a inovação. Então, já estão resolvendo o problema. Né? Ó, tá resolvendo o problema assim, 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 assim. Tá, como é que você vai inovar? Ah, nós podemos melhorar nesse aspecto. Pronto. Tá? Todos os problemas têm uma inovação? Professor, não. Oi. Por exemplo, se a gente usar a vacinação do Covid como um problema, e a gente, como forma de inovar, achar um novo meio, tipo, uma nova forma de vacinar. Tipo assim, alterar o jeito que estão distribuindo a vacina para acelerar o processo. Rapaz, mas esse é pro Jornal Nacional, Cadu. Não. Cuidado, mas teve um prefeito em Santa Catarina. Mas é um negócio que dá para fazer, entendeu? Gel, hein? Entra como... Dá para colocar como inovação daí. Claro, pô, imagina só, estamos com uma dificuldade enorme de vacinação, apesar do Brasil ser campeão nisso, né, pelo SUS e coisa e tal. Se você tem um processo novo de vacinação, melhor do que vem sendo aplicado, e você apresenta isso para o poder público, puxa vida, né? Vocês podem ser entrevistados até pela Fátima Bernardes, aí pelo William Bonner. Eu já apresentei uma solução para isso para o professor de inovação, acho que eu não gosto não, professor. O professor, aqui na cidade teve um amigo meu
que ele foi na prefeitura falar pra... Devia estar bêbado, moleque. Falar pra prefeito colocar as doses de vacina na cerveja, que no domingo à tarde tá todo mundo vacinado. O problema é que o álcool da cerveja pode acabar matando lá os imunizantes, né? Mas a ideia não é ruim, não. Então, pessoal, vejam só, atenção, pessoal. Sem estresse na cabeça de vocês. Eu já dei algumas dicas durante as aulas para vocês, é que eu confundo às vezes o pessoal do primeiro e segundo ano, né? 80% dos novos produtos, mesmo com todo o processo de aprimoração, não dão certo. Morrem antes de completar 2 anos. Ou menos, 6 meses, são tirados do mercado. 80% de novos produtos. Então, pessoal, não crie tanta expectativa em vocês e não se cobrem tanto para vocês acharem uma solução assim. Nossa senhora, William Bonner me entrevistando no Jornal Nacional. Seria maravilhoso, cara. Tá? Mas nós estamos começando, pessoal. É primeiro ano ainda. Né? Então, é um processo de melhoria. É muito bacana quando a gente participa das bancas do 4º ano, porque vocês apresentam lá os trabalhos de vocês e aí os professores se reúnem para discutir a nota, se está aprovado ou não. Em muitos casos, pessoal, você fala assim, nossa, você lembra do Vitor? O Vitor, nossa, lembra no primeiro ano como é que o Vitor agia e coisa e tal, papapá? E você viu ele agora? Nossa, cara, como ele evoluiu, né? Então, pessoal, vocês não percebem, mas a cada ano que vai passando, vocês com as matérias, com os conteúdos, vocês vão se aprimorando. E é esse o processo. Então, não queiram vocês, no primeiro ano, já ter um desempenho de 4º ano. Opa, se todos tiverem, bato palma, parabéns, ótimo, sem problema. Tá? Mas é um processo de evolução. Eu tenho guardado, não está aqui na minha estante, está na gaveta da escrivania aqui, né? Eu tenho guardado a minha monografia de graduação, a minha monografia de pós-graduação e tenho a minha dissertação de mestrado, né? E aí, quando eu comparo as 3, eu falo assim, nossa, como é que eu escrevi essa monografia aqui? Né? Quer dizer, a gente acaba sendo muito crítico com a gente. Então, ó, você vai escrevendo e a cada trabalho que você faz, você vai evoluindo. Professor, questão de bimestre para bimestre também dá para ver isso, porque no primeiro bimestre a gente tem o estudo de casos da cultura e sociedade, das materiais em geral, né? Aí teve uma vez que uma das novatos pediu ajuda para mim para fazer o estudo de casos de cultura e sociedade. Aí eu abri lá para ver, mas que merda é essa? Quem escreveu isso? É algo totalmente diferente do que eu estou escrevendo agora. E creio que com o tempo melhore também, né? Isso é normal. Só que muitas vezes, Eric, vocês não conseguem perceber porque acontece com vocês. Né? Seria até bom que todos conseguissem perceber isso. Né? Agora, nós, professores, sim. Né? Você lembra do Fabrício, do Leonardo, enfim, de todos vocês, né? Às vezes a gente passa mais tempo na banca lá de avaliação falando de vocês do que falando do trabalho de vocês, né? Porque o trabalho você leva para casa, você lê primeiro, depois você apresenta e tal, a gente atribui uma nota, né? Se tiver tudo ok, isso está aprovado, né? Mas a gente comenta muito, fala, nossa, lembra quando o pessoal entrou lá no primeiro ano? Quem dava aula para eles? Eu dava aula para eles. Como é que era? Nossa, era fulano era assim, ciclano era assim e tal, né? Então, degrau por degrau, tá? Não fiquem muito ansiosos não, tá ok? O processo é esse mesmo. É isso, pessoal. Reúnam-se, façam as escolhas e, por gentileza, só caprichem um pouquinho aí nessa questão da pesquisa, que é o que eu vejo que vocês deixam assim a desejar, né? Vocês querem partir direto para a solução, né? O problema é esse, vai direto para a solução, mas não fazem uma pesquisa avaliando como é que isso foi resolvido em outro lugar, como que está sendo resolvido e coisa e tal. É isso que eu peço para vocês. Façam uma boa pesquisa de como está sendo resolvido. Pela internet mesmo, né? Tenta buscar na internet aí como as pessoas estão resolvendo esse problema. Professor, quantas pessoas já enviaram trabalho? Olha, eu não abri meu e-mail hoje. Acho que nenhum.
A gente estava aguardando a aula de hoje para dar uma perguntada, pegar umas ideias, assim. Sem problema. Temos até o dia 17, tem uma semana, pessoal, para Você é desenvolver. brasileiro, filho. Trabalha só no 7. Então, vocês não têm aula na quarta-feira, né? De repente pode se reunir para fazer isso aí. E ainda né? tem que mandar no meio da noite, né, Cadu? Umas 10 horas. A hora que tá fechando lá e pá, Lógico, né? filho. 11h40 entrando no Ava para mandar. É isso aí. Apesar que esse vocês vão mandar no meu e-mail, né? Tá anotado lá, meu e-mail. Mandem que eu vou fazer uma correção, tá? Mas de modo geral, eu sei como é que funciona. O problema de mandar no Ava é que daí acontece que ano passado, para carregar o sistema e não conseguir entrar, moiou. Então, como é no e-mail, dá para esperar até as 11h50. 11h50. Vai ficar registrado lá, né? Aí dá uma pane no servidor e não manda o e-mail. Vira a boca pra lá, bate na mão. Mas é isso. É isso, pessoal. É isso, tá? Mas, de modo geral, um feedback já para vocês, né? Percebo que, basicamente, pelo que eu entendi aqui, 2 grupos que falaram mais, né? Se eu não estou enganado, eu não lembro o nome de vocês, dos grupos de vocês. Mas são aspectos relacionados à comunidade e que poderiam ser trabalhados no próximo semestre. Se nós abrirmos a questão aí de aula presencial, de você poder ir para a comunidade, dará para trabalhar sem problema nenhum, tá? Então, são ideias interessantes, podem ser trabalhadas, elas podem ter um futuro, podem ser implementadas. A implementação pode trazer resultados muito bons para vocês, como também para a comunidade, né? E eu estou bem curioso aí para dar uma avaliada quais vão ser as propostas que vão surgir aí no dia 17. Professor, você vai dar a devolutiva com feedback ou você vai comentar na próxima aula daí, no caso, do bimestre que vem? Boa pergunta, né? Eu posso... porque senão o próximo semestre vai demorar 45 dias, né? Praticamente, quase mais de um mês, né? Não, eu passo um feedback antes pelo e-mail para vocês, tá? Beleza, então. Obrigado, professor. Não, que isso. É que demora muito. Mas depois, no próximo semestre, a gente retoma, quem sabe com os projetos ou outras ideias. De repente, nas férias aí, vocês estão atentos aí, de repente, dá uma flexibilizada, vocês se interagem mais com a sociedade, com a comunidade, surgem novas demandas, a gente pode alterar e vamos tocar no barco. Pelo menos o terceiro bimestre aqui, a gente vai lapidar as ideias. Vou trazer umas ferramentas para nós, a gente vai lapidar as ideias, beleza? Paramos por aqui hoje? Vamos descansar? Não. Não, Ana? Não vai descansar, não? Ô, professor, deixa eu te perguntar. Fala. Eu posso pegar, assim, perguntar para o meu sogro, ele tem uma empresa, se tem algum problema na empresa, e eu posso estar, então, assim, colocando o meu trabalho, assim, dentro da empresa dele, eu posso estar vendo algum, e aí ele me falando alguma solução, eu posso implantar, então, no meu trabalho? Você está sozinho ou está em grupo? Estou em grupo. Tá, então você vai trazer um problema lá, tá? Então você vai perguntar para o teu sogro, falar, olha, nós estamos fazendo um trabalho na faculdade e tem algum problema dentro da tua empresa que você precisa de uma solução? Ele fala, tenho esse problema. Então você, Ana, vai trazer para o grupo esse problema. Os outros membros do grupo vão trazer cada um um problema. Aí vocês, via videoconferência, vão discutir e falar o seguinte, olha, qual que é o problema que nós vamos trabalhar aqui com uma solução? Pode ser, Ana, que seja o seu escolhido, mas pode ser que não, entendeu? Então, não é porque você pediu lá para o teu sogro para ele te falar para você um problema, é que ele vai ser discutido nesse momento. Você pode até, se não for o caso de você, desse problema não ser escolhido, a gente pode até trabalhar ele em outra matéria mais adiante, tá? Mas o processo é esse. Você traz o problema, o grupo vota, se for esse realmente o escolhido, aí vocês vão trabalhar ele, tá bom? Mas pode ser um problema da empresa, sim. E pode ser até de casa.
Né? Ah, minha mãe, para limpeza de tal lugar, tem dificuldade, tal. Ok, beleza. De repente tem algum produto que a gente pode criar para resolver esse problema. Entendeu? Nesse momento, pessoal, eu não estou cobrando de vocês problemas da comunidade, problemas sociais, tá? Pode ser das outras áreas também. Fechou? Professor, Fala, Kailane. no caso lá do problema resolvido, a gente colocou, tem uma instituição aqui em Maringá. A gente pode deixar só essa ou mais exemplos de instituições? O que você acha? Eu acho que deveria ter Então mais. já respondeu. Tá certo, então. Obrigada. Porque, Kailane, a ideia... Por que eu peço isso para vocês? Porque a ideia é vocês pesquisarem, é assim que funciona. Olha, eu identifiquei um problema aqui, como é que está sendo resolvido no mundo? Como é que está sendo resolvido na nossa região? Né? Então, quanto mais pesquisa vocês fazem, mais insights, mais ideias podem ajudar vocês a formar a solução de vocês. Então, já descobrimos que tem uma que faz assim, aí tem outra que faz assado. Opa, dá para a gente fazer um mix aqui e apresentar uma outra solução? É assim que funciona. Não queiram reinventar a roda. A roda já existe há muitos e muitos anos. Aproveitem as rodas que existem por aí e criem uma diferenciada. Olha lá, diferenciada. O Anderson falou. Entendeu? Pessoal, não tenham... Fala, Ana. Fala. Que nem aquela vez que eu citei para o professor do caso do nome lá na empresa da minha sogra, que eu vejo aquilo como um problema. E eles deveriam achar assim, a solução de estar mandando fazer os uniformes. No caso... Tá, ok, olha, a falta de uniforme é um... Agora entendi. A falta de uniforme é um problema, porque com isso não identifica os funcionários, causa tal e tal e tal e tal. Tá, mas dentro do grupo, existe um problema maior que mereça uma atenção nesse momento em primeiro lugar do que o uniforme? É isso que você tem que ranquear, entendeu? Eu não estou dizendo para você que não seja um problema a falta de uniforme. Agora, será que o outro membro do grupo trouxe outro problema que não é mais interessante trabalhar? Entendeu? Um problema que mereça uma atenção maior? Entendeu? Identifiquei aqui no bairro uma família que está passando fome. Puta, essa aí né, vou ter que atender esse problema. É mais emergencial, por exemplo, tá? Mas é isso, pessoal. É vocês fazerem, eu dou o feedback e a gente volta a fazer. Sabe o que eu identifiquei hoje que eu vi? Sabe o que eu vi hoje que eu fiquei assim de coração partido? Você falou da família agora, eu lembrei. Eu tava vindo embora lá da loja da minha sogra, aí tinha uma família lá, não sei se alguém dos meninos, alguém já viu, que era o esposo, a mulher e uma bebezinha num carrinho. E uma menininha, acho que deveria ter uns 9, 10 anos. Ele estava no sinal ali na Colombo, pedindo ajuda, sabe? Eu fiquei com uma dó, falei, porque é um pai de família. Eu nunca vi, assim, o pai, a esposa e os 2 filhos. Sempre vejo mais aqueles índios lá que já tá acostumado. Mas da forma que eu vi hoje, eu nunca vi. É a segunda vez que eu passo e vejo. Nossa, cortou meu coração. Falei, arrumar um serviço para ele, né? Então, olha aí, ó. Então, olha lá, eu também já vi. Então, veja, ok. Então, qual a dificuldade nossa hoje, pessoal? Porque temos que entrevistar essas pessoas, identificar qual é a dificuldade delas, se realmente há falta de emprego, entendeu? Esse que é um problema nosso. Se nós tivéssemos uma situação normal, eu ia falar, legal, Ana, ó, pega o grupo aí, corre atrás do pessoal lá e vai entrevistar. Agora, eu não posso pedir isso para vocês. Por quê? Porque ainda tem uma pandemia, um alto grau de contágio, vocês de repente se deslocam, se reúnem, aí um de vocês pega esse danado desse vírus aí, e aí complica tudo, entendeu? Mas você identificou um puta de um problema, entendeu? Só que nós estamos limitados pela essa nossa questão de não se poder se movimentar. E eu não quero que vocês, por gentileza,
corro nenhum tipo de risco, pessoal. Tá? A faculdade não quer isso e nem eu quero. Ainda mais eu que fiquei 9 dias internado lá, eu sei o que é isso, tá? Não é brincadeira, não. Vocês são jovens, vocês têm uma resistência maior. Eu tenho um amigo que tem 5 anos, tá, 50 anos, ele está há um mês entubado na UTI, pessoal. Então, a gente tem que ir de acordo como a gente pode, né? Ó, não dá para a gente fazer reuniões, dá para fazer deslocamento, né? Vamos tocar o barco como a gente pode. E eu, como professor, também vou saber avaliar de acordo com os limites de vocês, né? Pelo amor de Deus, eu não quero ter ninguém de vocês infectado, pelo amor de Deus. Nem brinca com isso. Tá? Imagina, pegar uma doença Eu peguei dessa. no Natal, professor. Ai, e pelo jeito foi tudo bem. Pegou eu, minha sogra e meu sogro. Meu sogro ficou internado, ficou ruim. Olha aí, ó. Achei que ia bater com as 10. Eu sei que. Agora, eu e minha sogra comeu tanto alho, falaram para nós comer alho e beber vinagre. Nós melhoramos, e ele não comeu. Luiz Vasconcelos faz esse trabalho. Eles fazem um. O Júlio racha o cano, vai? Mas Alho se deu fede, certo velho. para vocês, Mas ele não coloca. Deu, professor. Falaram assim, se você comer 3 vezes no dia um dente de alho e tomar uma colherdinha de vinagre de maçã por cima, nossa, é a melhor coisa. Eu e minha sogra fez isso, meu sogro não fez. Meu sogro, estamos nós 3 isolados num lugar só. E ele não fez, ele não queria comer. E ele foi ficando ruim. E nós falava para ele comer, Ana, come. eu não entendo muito disso não, entendeu? De repente, vocês aí foram felizes com o alho e com o vinagre, né? Mas, como diz a Rede Globo, não foi cientificamente comprovado ainda. Ai, ai. Mas, né, se realmente for comprovado, então vamos comer alho pra caramba. Eu já gosto de alho, imagina, se falar para agora come pra valer, então... Vai exalar pela pele, hein, professor? O que foi, Júlio? Comer muito alho vai exalar até pela pele. Vixe Maria! Poxa, alho, você tá doido. Aí vocês vão querer aula só remota, nada de aula presencial. Ai, ai. É isso aí, moçada. Estamos chegando lá. Segundo o prefeito de Maringá, na próxima semana vai ser de 2 em 2 anos. Até sexta-feira ele vacina o pessoal até os 45 anos, acredita? É a proposta dele. Ô, professor, eu li a reportagem, mas pelo visto minha interpretação tá horrível, porque eu tomei um susto quando eu li isso. Eu li lá de 2 em 2 anos. Vou demorar pra caramba pra eu conseguir tomar vacina. Mas viu, Eric, agora que a gente chegar aí a um número maior, né, por exemplo, aí, chegar até os 30 anos já vacinado, vai naturalmente diminuir já o contágio, né, porque já tem um monte de gente já imunizada, né, então ela tem mais dificuldade de se multiplicar, né. Eu também nem tomo em Maringá, eu tomo em Floresta. Não sei como que eles vão fazer por aqui. Eu sei que o pessoal, a Ana não teve problema, que bom, mas olha, a gente não sabe, é uma loteria. Não é uma loteria, de repente você pega uma pessoa de 80 anos e ela sai sem problema. Você pega uma pessoa de 20 e o cara morre. Pois é, tem uns par de conhecidos que já faleceu, já pegou, ficou ruim. Eu fiquei 9 dias lá batendo papo lá com o pessoal lá na Santa Casa lá e não quero voltar lá para lá não, pessoal. Os caras são gente boa, mas não quero voltar para lá não. Foi fácil não. Bem, galera, bora jantar? Vocês têm alguma dúvida aí? Mas tu quer jantar de novo, Júlio? Você jantou quase agora, rapaz. Não, que nada. Tava comendo um petisco. Juventude é outro papo. Pessoal, paramos por aqui hoje, então. A gente agora, a gente não vai, em termos de aula, né, só no próximo semestre.
Caprichem nas provas aí, tenham tranquilidade, façam as boas provas aí, e fiquem tranquilos com relação ao trabalho, façam dentro das limitações que nós temos, dentro das possibilidades que nós temos, e logo, logo nós vamos estar presencial aí, vai ser bem mais tranquilo, beleza? Fechou, professor. Até mais, hein? Professor. Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Vou interromper a gravação. Boa noite. Boa noite. Não, professor, de novo.